Queria falar sobre, essa questão das políticas públicas hoje, dos ultraprocessados, mas antes eu queria falar do guia alimentar, que foi uma política que veio aí também nesse governo Lula-Dilma. Foi em 2006, o primeiro guia, e ele foi feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas e Nutricionais da Faculdade de Saúde Pública da USP, com vários profissionais de saúde, nutricionistas, entre outras áreas, que estavam ali pesquisando o quanto algumas comidas estavam fazendo mal para o nosso organismo. E aí, quando o guia foi lançado, ele foi começado a utilizar por vários outros lugares do mundo. O Chile já utiliza o nosso guia como base para documentos, Peru, Canadá. E aí a gente vê uma nova política pública tentando ser implementada para manter os ultraprocessados na escola, que é o que a gente está tentando tirar, porque a gente sabe, tem literatura robusta o suficiente, apesar das pessoas dizerem o contrário, de que os ultraprocessados são ruins para o nosso corpo e principalmente para as crianças, que estão ali aprendendo os hábitos alimentares e já vão ser introduzidos com alimentos hiperpalatáveis, cheios de conservantes, realçadores de sabor, então já vão crescer com um paladar completamente alterado por conta desses ultraprocessados. E o que a gente vê é que tem, de um lado, gente querendo passar políticas públicas melhores, mas de outro, um lobby absurdo de empresas de refrigerantes, bebidas açucaradas e ultraprocessados, é óbvio, porque essas empresas não querem perder o mercado delas, tentando fazer com que essas políticas públicas não sejam implementadas. E aí estão querendo tirar, inclusive, da literatura parlamentar a palavra ultraprocessado. Isso é inacreditável, falando que não existe consenso sobre isso, sendo que, né, como eu falei, internacionalmente esse grau de processamento é reconhecido e ele está diretamente relacionado ao quanto esse alimento é melhor ou pior para a nossa saúde. Sim, não tem como a gente falar que não. Apesar de a gente ter políticas públicas, a gente vê que no capitalismo, no final das contas, o que reina é o dinheiro e o lobby é isso. São as empresas tentando fazer com que a população não receba alimentação de qualidade e fique comendo ultraprocessado. E quem compra ultraprocessado é a população mais pobre, que só tem acesso a isso porque os alimentos de qualidade são muito mais caros. O ultraprocessado é muito mais barato, até porque recebe isenção de imposto pelo governo. Lógico que a máxima é organizar o nosso ódio, né? Mas o que a gente pode pensar em relação a esses lobbies e essas leis que estão tentando passar? Primeiro, o que você faz é muito importante, de trazer esse debate, de embasar ele muito bem. É muito importante, porque para a gente conseguir entender que um problema existe, a gente precisa entender que ele é um problema. Uhum. E isso não é ensinado pra gente. As pessoas, elas ficam muito... e a escola, ela deveria ensinar isso, ela deveria ensinar aquilo. Teve até uma thread no Threads que era opinião polêmica. Acho que a escola deveria ensinar sobre tal coisa. Uhum. E aí falava absolutamente qualquer coisa. Muitas vezes coisas que já são ensinadas na escola, inclusive. E aí, uma coisa que, primeiro, parte de um desconhecimento completo da escola, mas segundo, que vai justamente de frente pro que acontece. A gente não tem que ensinar absolutamente tudo na escola. Não dá pra ensinar tudo na escola. O que a gente precisa ensinar é que a pessoa leia criticamente a verdade. Sim. Então, sempre que a gente vê alguma mudança na nossa sociedade, a gente precisa olhar para ela de forma crítica, porque essas mudanças são implementadas de uma forma muito sutil. Quando eu era criança, a gente quase não comia comida ultraprocessada. E não é porque a minha família escolhia não comer, é porque a alimentação era de fato muito mais natural no começo da década de 90. E aí o que aconteceu? Isso foi sendo inserido pra gente como se fosse uma coisa legal. Eu fiz uma live recentemente falando sobre inteligência artificial, e uma coisa que me pega muito nesse assunto é que é uma coisa que muda completamente a nossa vida, e ela simplesmente foi jogada, do tipo, tomem, usem aí. A gente não foi educado pra entender, a gente não teve nem informação pra entender de que forma aquilo afetava. Sim. Mesma coisa com os ultraprocessados. Um belo dia a gente acordou e o mercado tinha um setor inteiro de coisa congelada que dura 2 anos. E aí era do tipo, olha essa comida nova, que legal, que gostosa. E zero educação. Então, quando a gente fala de educar pra pensar criticamente, a gente educa as pessoas pra elas olharem pra aquilo e perguntarem, por quê? Uhum. Para as pessoas que estão aí assistindo a live, mas, num geral, o que a gente precisa enquanto população que entende que a gente não vive num modelo social que visa o nosso bem-estar, é sempre olhar para as coisas de forma crítica. É sempre olhar para algo e entender o porquê daquilo. E eu não tô falando do tipo, nunca coma uma coisa ultraprocessada. Porra, a nossa vida é difícil, velho. Sim. Tem dia que eu trabalho 12 horas por dia, mas
uma hora pra ir, mesma hora pra voltar, eu vou chegar em casa e eu vou querer comer o que tiver. Que vai ser fácil? Um miojo. Sim. Então, não é eu olhar pro meu, é eu olhar pro que causa isso, pro que faz eu chegar em casa e só ter força pra comer. Sim. E aí, entender que tudo é relacionado à estrutura. E você falou meio que brincando, mas meio que certo, tipo, a gente tem que organizar o nosso ódio, mas para além de organizar o nosso ódio, a gente enxergar as coisas de forma crítica e combater essas coisas de forma organizada. Porque se a gente só... a gente olhar para a questão da alimentação, por exemplo, causa muito mais ódio pensar que tem gente que não tem o que comer do que comer ultraprocessado. Sim, com certeza. Eu não diria que é uma coisa que movimenta o nosso ódio, pensar nisso de forma específica. Mas se a gente pensa nisso de forma crítica e a gente entende que isso faz parte de uma estrutura, eu acho que é ir olhando para todas essas micro coisinhas que acontecem na nossa vida e entender que enquanto a gente não sair da nossa zona de conforto, porque eu ouço de muita gente, eu não sou tímido, eu sou introvertido, eu não sou organizado porque eu trabalho muito. Eu entendo tudo isso, mas tá bom pra você esse mundo? Porque a gente estar organizado, muitas vezes, tô falando por mim, mas a maioria das pessoas que eu converso, elas concordam com isso. A gente tá organizado e não precisa ser uma pessoa super ativa na organização, você não precisa ser aluno, não precisa ser eu que dedica uma boa parte da vida à organização. Mas aí tá num espaço de debate, tá num espaço onde você tá com gente que pensa igual você, que se indigna com as mesmas coisas. Isso dá força pra gente continuar fazendo as coisas. Então, não é terapia, mas é meio terapêutico. Você tá organizado porque te dá propósito. Você não se sente sozinho diante de todo um monte de absurdo que acontece. E às vezes, sozinho a gente não encontra o que fazer. Eu não tenho uma resposta que a gente pode fazer. Mas se a gente leva o debate para nossa organização, a gente com certeza sai com uma... Então, pode até soar clichê, mas não é clichê. É porque se prova. Se organizem, que é lá que vocês vão ter a resposta para todo esse tipo de coisa. Sim, gente. É muito bom mesmo. Foi uma das coisas que eu mais, assim, fiquei encantada quando eu entrei na organização, porque isso é uma coisa muito legal da Sameca, que eu tô organizada com outros nutricionistas. Então, a gente tem muito esses debates, a gente sempre tá... Hoje, inclusive, a gente vai debater uma matéria sobre fome e o quanto mulheres negras são mais esse grupo aí que tá nessa situação de vulnerabilidade. Então, assim, é muito legal ter esse debate interno e você sai esperançoso mesmo de que, pô, a gente pode fazer, pode organizar, mudar alguma coisa. E como a gente viu em tudo isso que você falou, acho que nenhuma das coisas que veio por livre e espontânea vontade dos governantes. Foi por meio de muita mobilização popular. O SUS, todas essas políticas públicas, a própria coisa que a gente estava falando da lei dos orgânicos, de não querer que as crianças estejam comendo alimento com veneno, sabe? E tem que ser com mobilização popular, e se não for, a gente não vai andar. Então, reforço a questão de se organizar e também tirar um pouco dessa angústia que o capitalismo traz pra gente no dia a dia. O trabalho não alienante que a gente faz na militância ajuda com que a gente tenha mais fôlego para continuar na luta de fato, né? Então, é realmente muito, muito importante. Então, organizem-se, galera. Eu posso falar mais uma coisa, que aí é uma ação mais imediata? A gente vai ter esse ano a eleição para o Conselho Tutelar. Embora ele não afete diretamente a questão da alimentação escolar, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que não responde a nenhuma esfera do poder político brasileiro e que tem como principal objetivo cuidar do bem-estar das crianças, fazer valer o ECA, por assim dizer. O Conselho Tutelar, ele é um órgão muito, muito, muito precarizado, para o qual a gente não olha com a atenção que deveria. Então, quando a gente fala que a gente se importa com criança, que a gente quer defender a infância, a primeira coisa que a gente deveria estar pautando é valorização do Conselho Tutelar, porque um conselheiro tutelar, ele ganha, tipo, R$2.000 por mês, se eu não me engano, e tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O conselho, o órgão em si, é extremamente precarizado, não são só os trabalhadores que ganham mal. Geralmente, os conselhos, né, os conselhos regionais, eles têm pouquíssimos funcionários, eles têm muita demanda. Então, sempre quando falam, o conselho tutelar não faz nada, o conselho tutelar faz muito. O conselho tutelar faz coisa pra caralho dentro das condições que eles têm. Só que qual que é a questão? O conselho tutelar tá aparelhadíssimo por igreja neopentecostal. O que é o interesse das igrejas neopentecostais?
no conselho tutelar. Impedir adolescente que foi estuprada de abortar. É. Tá? ONGs Então, pró-vida. exato. Que não estão nem aí se tem criança comendo ou não, mas Sim. na hora que o adolescente vai fazer valer o direito por lei dela, eles estão lá na porta do hospital para coagir, para, enfim, constranger Sim. uma criança que já foi vítima de uma violência. Para além de lutar, falar, o conselho deveria ser mais... Com certeza. Mas a gente tem que votar. Os conselheiros, eles são eleitos. A gente tem eleições e sempre esses candidatos neopentecostais, eles saem na frente porque as igrejas mobilizam a sua base para votar. Então, as nossas organizações também precisam começar a olhar para botar candidato lá e mobilizar nossas bases para votar em candidato progressista, que seja, de preferência comunista, mas que seja progressista, que vai olhar para a criança, preocupar com o que realmente importa. E seria um órgão fundamental se ele fosse mais olhado, e a gente tem que pautar isso mais num debate da esfera política institucional, porque ele conseguiria fazer, se ele tivesse mais verba, né, para além de impedir que mais crianças fossem abusadas, porque se as pessoas tivessem medo de verdade, sei lá, fariam muita coisa que ela criança, inclusive bater em criança, que é crime, mas todo mundo faz. Sim. Eles poderiam estar pautando questões de alimentação escolar, eles poderiam estar pautando outras questões que acabam abandonadas porque não conseguem fazer o mínimo. Então, se quer criança comendo e comendo bem, começa esse ano investigando em quem você pode votar nas eleições do Conselho Tutelar. É uma eleição muito mal divulgada também. A gente vai tentar fazer um trabalho bom esse ano para divulgar direitinho, mas ela é muito mal divulgada. Eu lembro que no passado já teve um pouco de debate em cima disso, exatamente porque percebemos que os conselhos tutelares estavam cheios de galera das igrejas neopentecostais, então a gente precisava fazer alguma coisa. Esse ano é bom que a gente se organize para ir votar. São bienais sim. as eleições. Foi no ano retrasado. Retrasado. É que o tempo tá correndo. Nossa senhora, sim. Mas eu também queria falar sobre o quanto seria importante a gente ter uma educação alimentar nas escolas, né? Porque não adianta só dar o alimento. Imagina se a gente tivesse uma educação onde as crianças fossem ensinadas desde pequenas a plantar o seu próprio alimento, depois colher o seu próprio alimento. Aí depois ia ter uma aula de culinária onde elas iam cozinhar esse alimento, entender quais são os alimentos que são melhores, piores. Só que isso... eu sei que aí em São Paulo tem algumas escolas que seguem uma educação alimentar e nutricional, uma cartilha do governo que tem esse viés mais progressista de tentar fazer esse trabalho, mas até isso está tentando ser desmontado, né? Até essa coisa de uma parte da alimentação escolar ser vinda da agricultura familiar é exatamente para isso. Mas, poxa, imagina se tivesse horta, se tivesse aula de culinária, seria incrível. Eu fico sempre pensando nos CIEPs que tinham esse papel um pouco mais social, de entender que a criança precisa de cuidado por várias horas do dia e que muitas vezes os pais estão trabalhando e que não vai ter ninguém para cuidar, então por que não tá na escola? Por que não tá aprendendo outras habilidades? E pensando na União Soviética, eu sei que a educação das crianças era mais voltada para serem sujeitos funcionais, então eles tinham aulas como costura e coisas do tipo, que aqui a gente não simplesmente é isso. A educação é tecnicista para formar um trabalhador alienado e não um sujeito funcional que vai saber cozinhar, que vai saber limpar uma casa, que vai saber costurar uma roupa se for preciso. Esse tipo de programa, eles existem. Você falou que tem algumas escolas aqui em São Paulo, mas isso acontece em escola pública aqui em São Paulo porque tem o repasse de verba para as escolas, ele não é igual. Então tem algumas escolas que recebem mais verba, conseguem fazer um projeto muito bem feito, e aí o prefeito vai lá e fala, olha, a gente tem a melhor escola pública do estado. Só que todas as outras não tem nem nada. Assim, tá precarizadíssima. Porque precarizar a escola pública também é um projeto, né? Sim. Então, isso acontece em escola particular. E aí é o problema da gente ter educação sendo vendida como mercadoria. Vai precisar ter o ruim para que as pessoas queiram pagar pelo bom. E aí quem não tem como pagar, se fode. Sim. Tem todo um projeto que é muito complexo que envolve isso. É a mesma coisa do SUS, né? Quererem precarizar para poder incentivar o particular, né? Sim.